Boa noite. Jesus bom, boa noite. O que você acha sobre uma pessoa que nasce de novo? Qual que é o passo mais importante para ela? Ela acabou de nascer de novo. Eu sei que as pessoas têm o hábito de dizer o seguinte: você nasceu de novo? Sai por aí, fala de Jesus, faça coisas boas, você nasceu de novo. Mas a Bíblia diz algo de extremo valor para nós. Lógico, fazer boas obras, ajudar as pessoas, dar o seu testemunho é uma coisa boa. Mas nós precisamos entender que você nasceu de novo, você precisa crescer no conhecimento de quem você é, dessa graça salvadora. Você tem que sair de bebê para uma criança para um jovenzinho, e você vai amadurecendo, crescendo com conhecimento verdadeiro. Porque a falta do conhecimento faz você perecer. Quando a gente não entende o que é que aconteceu conosco, muitas doutrinas erradas ficam permeando a nossa vida. E doutrina errada destrói, acaba com a nossa fé. Eu quero me firmar hoje no livro de Colossenses. Eu sei que nós estamos numa semana que o mundo diz que é uma semana santa. E muitas pessoas ficam, às vezes, muito constrangidas, porque chega na sexta-feira, ela não tem peixe para comer, ela tem ovo para comer, ela tem uma carne que ela ganhou, e de repente, por causa de uma tradição religiosa, ela se sente pecadora, ela se sente falha diante de Deus. E muitas pessoas acham que comer carne na sexta-feira é pecado, é algo mortal, que na sexta-feira você não deve fazer nada de errado. Na sexta-feira, no sábado, passou o domingo, na segunda, tudo bem, volta ao normal. Isso se chama religião. Deus criou todas as coisas. Todos os dias para você e para mim são dias santos. São dias maravilhosos. Todo dia para mim é sábado, dia de eu descansar no que Jesus fez por mim. Então não existe mais um dia específico. Aliás, nós nem sabemos o dia real que Jesus morreu, nem o dia real que ele nasceu. Eu acho que isso é uma bênção, porque seria muito mais, acho que as pessoas iriam idolatrar aquele dia. O importante é você saber que um dia Jesus chegou à Terra, que um dia ele veio, tinha um objetivo, um propósito. Nós temos que compreender que a religião, ela atrapalha a nossa vida em Deus. Você não tem que ter uma religião, você tem que saber que você é família de Deus, que existe na nossa família, existem regras, princípios espirituais que nós obedecemos, porque nós temos um pai na nossa família, nós temos um reino dentro de nós, e todo reino tem um rei, o nosso rei é Jesus. Nós temos que entender que não é todos os caminhos que nos levam a Deus, só existe um caminho que te leva para Deus, e este caminho é Cristo. Nós temos que crescer na nossa salvação. Nós temos que saber manejar bem a palavra da verdade. Nós temos que usar a palavra no nosso próprio benefício. Então, nessa noite eu quero passear um pouquinho pela Bíblia, principalmente para fazê-lo entender que você nasceu de uma semente incorruptível. Você tem um outro DNA. As coisas velhas ficaram para trás. A minha vida real, verdadeira, começou no dia que eu nasci de novo. Na minha identidade, eu tenho o sobrenome do meu pai natural. Mas hoje eu tenho um pai celestial. E o meu pai natural também tem o mesmo pai celestial que eu tenho. Ele foi na minha frente, daqui a pouco eu chego lá. Mas enquanto eu não chego, eu preciso entender o que é que Deus tem para mim, para a minha vida, para a minha jornada, para a minha caminhada.
Você tem um chamado, quer você queira ou não. Ele colocou um chamado em você. Você pode fugir do seu chamado, como Jonas fugiu, não queria ir. Você pode fugir, tudo bem. Mas tem um chamado. Você pode não querer fazer, tudo bem, mas tem um serviço para você. Você pode querer disfarçar, não é comigo que está falando, mas é para você que eu estou falando. Você tem um chamado. Você tem algo a fazer. Na casa do nosso Pai, no reino do nosso Pai Celestial, não tem ninguém sem fazer nada. Não tem ninguém folgado. Todo mundo trabalha. E o salário é o mesmo. Nessa noite eu estou presidindo a reunião. Sou uma pastora. Estou servindo. Mas quem está trabalhando por meio de mim é o Espírito de Deus. Eu estou na minha função de pastora, mas não vem de mim mesmo. Não fui eu que escolhi ser pastora, nem sei como eu cheguei aqui. Eu só sei que eu fui fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus me orientava. Então, se você fizer o que Deus quer que você faça, tudo vai fluir. As coisas vão mudar, porque você vai crescer, você vai amadurecer. Você vai entender que você é forasteiro nessa terra. Você vai entender que você é cidadão do céu, que a pátria verdadeira, a sua pátria real, eterna, não é aqui. Você também vai aprender que o céu não é a última parada. Existe a cidade santa, é para lá que estamos indo. Você vai compreender que existe céu e inferno, e que Deus não criou inferno para os homens, mas para Satanás e os anjos caídos. E que o melhor dia da sua vida é hoje. Hoje você escolhe mudar. Hoje você escolhe ser uma grande bênção para a sua casa. Hoje você pode entender que você tem sim autoridade. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi um telefonema hoje de uma irmã e ela disse, sabe, Rita, quando eu vi todas as coisas dando errado na minha casa, eu lembrei, a minha luta não é contra carne e sangue. Eu lembrei que a minha luta é no mundo espiritual. Eu disse, diabo, sai da minha casa. Sai do meio da minha irmã, do meio da minha vida. E as coisas começaram a mudar. Eu entendi que eu tenho autoridade. Você tem uma autoridade. Você não é mendigo no reino do seu Pai Celestial. No reino do nosso Pai não existe ninguém sem dinheiro. Todo mundo é provido. Todo mundo nasce nesse mundo na mesma sentença de morte, sob a mesma sentença de morte. Se você nasceu num palácio ou se você nasceu no lugar mais pobre da terra, não foi Deus que escolheu que você nascesse em um palácio, não foi Deus que escolheu que você nascesse naquele lugar mais pobre da terra. Isso é muito importante você entender. Você nasceu da vontade dos teus pais. Se os teus pais moravam num lugar paupérrimo, é lá que você nasceu. Se os teus pais moravam num palácio, foi lá que você nasceu. Não foi você, não foi Deus que escolheu. Simplesmente o seu pai e a sua mãe aplicaram o princípio de Gênesis, crescei e multiplicai-vos. Só isso. Você tem que compreender a verdade para saber que você não é um robô. Sabe quando você joga, quando você não sabe, você joga para Deus, tipo assim, seja o que Deus quiser. Não, seja o que você escolher. Não seja o que Deus quiser. É você que escolhe. Deus sabe. Essa fala é muito comum. Sim, Deus sabe que você não sabe. Nós temos que entender que é você que dá autoridade para Deus. Não existe nada engessado. Não é porque deu certo numa pessoa, você vai pegar a cola. Você vai pegar, me dá aí a cola, deixa eu fazer igual. Deus trabalha individualmente. Eu lembro que há muitos anos, acho que foi na Argentina, isso há muitos anos, um pastor orando, Deus deu a ele uma estratégia de fazer células. Nossa, porque a igreja dele cresceu, ele fez células, todo mundo começou a fazer.
Então, célula se tornou uma doutrina. Todo mundo tem que fazer células. Porque é assim que vai evangelizar. Deus não é assim. Você buscou a Deus, Deus deu para você uma estratégia. Não significa que vai ser a mesma para o outro. Não adianta copiar. Deus trabalha individualmente. O que Deus quer? O seu coração. Ele quer que você entenda que você pode entrar na presença dEle a hora que você quiser, porque você se tornou filho e filha de Deus. Que não existe nada difícil para Deus. Nada, nada. Deus quer que você confie nele, que você seja humilde e diga: Deus, eu não sei fazer arroz com feijão. Meu marido está muito preocupado e está horrível. Me ensina, me ajuda. Me faça, o que eu faço? Compro um livro? Pergunto para minha mãe? Deus quer te ensinar tudo, todas as coisas. E Deus é um Deus que fala. Às vezes as pessoas estão em trevas profundas de cadeias malignas, que ela não consegue sair, ela não consegue entender. É por isso que Paulo fala que tem que haver um ventre intercessório, alguém que de verdade ame aquela pessoa e gema por ela, ore por ela, para que as cadeias sejam quebradas. Nós queremos que Lins seja uma cidade avivada. Nós queremos. Não basta só querer. Nós temos que fazer algo. E fazer algo é ficar aos pés de Jesus, é crescer na sua salvação, é amadurecermos para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas parem de ir para o inferno. As cadeias, as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja de Jesus. É você que vai invadir o inferno. Somos nós que temos que arrebentar as portas. Não é o contrário. Você que tem que empurrar as coisas das trevas. Por isso existe o caminho da santificação. Santificai-vos, porque eu sou santo. Santifica-te no seu modo de falar, de pensar, de agir. Comece a pensar como Deus pensa. O diabo que quer que você pense que você é nada. É lógico que você não é nada. Deus pagou um alto preço por você, você tem muito valor. Nada é o diabo, não você. Tenha intimidade com teu Pai Celestial. Fale com Ele, Ele te ouve. Saia dessa prática religiosa. Antiga aliança, Israel tinha que ir até um sacerdote. Mas hoje, Jesus rasgou o véu. A cruz está vazia. Quando o véu foi rasgado, na hora da expiação, quando o sacerdote entrava, naquela mesma hora o véu foi rasgado. Jesus saiu, Deus saiu do Santo dos Santos. E hoje Ele pode estar em você, em mim. Você nasceu de novo. O trono da graça, você entra com ousadia, é teu pai, não é um estranho. Não seja como o filho mais velho da parábola, que não sabia nada do que acontecia no reino do pai, não sabia nada do que acontecia na casa. Teve que chamar um empregado para falar: o que está acontecendo na minha casa, eu não sei. Tem festa na minha casa hoje, o que foi que aconteceu? Você não sabe? Teu irmão voltou para casa, você não sabia disso? Você não sabe que Deus te ama? Você não sabe que Ele já sabe que você tem uma porção de fraquezas? Você não sabe que Ele te amou primeiro? Você não entendeu isso ainda? Ele te amou primeiro. E a pessoa que você mais detesta, não você, o seu homem exterior, Deus ama a essa pessoa tanto quanto te ama. E Deus tem um reino para ela também. Então é melhor você começar a entender nessa noite e não esquecer nunca mais
que a tua luta não é contra pessoas, não é contra teu filho, teu marido, teu irmão, tua esposa, teu vizinho. A tua luta é no mundo espiritual. Para de olhar para aquela pessoa como se ela fosse tua inimiga. Teu inimigo é Satanás, são os anjos caídos, são eles teus inimigos. E a Bíblia diz lá em Timóteo que existem demônios, doutrinas de demônios operando hoje na Terra, em lugares, em igrejas, religiões. Doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios, para te afastar do verdadeiro caminho, da verdade do Evangelho. Então você não pode mais andar alheio às coisas de Deus. Os dias estão se abreviando, Jesus vai voltar. Você vai ficar aí acreditando tudo quanto é doutrina errada? Gente, para de ficar ouvindo esses pregadores que ficam induzindo você a fazer tantas coisas erradas, como comprar uma porção de mantimentos, como se amanhã não fosse ter mais nada. Lembra, você representa o céu na terra, você tem que crescer. Do mesmo jeito que a farinha multiplicou, vai multiplicar para você. Não importa o que está vindo, importa quem você é em Cristo. Qual é a sua posição de fé? Se é um grãozinho de arroz, vai multiplicar e eu vou comer até terminar qualquer coisa. Você tem que se preparar na sua edificação. Para de ficar ouvindo essas profecias que não são profecias do coração de Deus. Para de ficar buscando profecias profetadas na realidade. Como vai ser meu futuro? O teu futuro é mudado quando você entra no teu quarto, você passa tempo com o Espírito Santo, orando em língua, se edificando. Você, aquele que está em você, muda situações e circunstâncias. Olha Josué, ele orou e o sol parou. Simplesmente parou, enquanto ele não venceu. E ele não era nascido de novo, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Você tem. Então comece a pensar diferente. Comece a buscar conhecimento de quem você é. Se edifica na sua fé santíssima. Passe tempo orando em línguas, um pouco aqui, um pouco ali, mas ora todo dia, vai orando, vai louvando. Compreenda que você não pode mudar a sua casa, mas aquele que você ama, que está com você, pode mudar. Você não está lá agora, mas Deus está lá agora. Deus está exatamente onde você não pode estar. Então para de confiar na sua própria força, confia na força do Senhor. Deus usa tudo para nos ajudar, usa a medicina, usa a engenharia, usa tudo para nos abençoar. Todas as coisas boas vêm do nosso Pai Celestial. Você vai morrer de dor de cabeça porque você não tem ainda fé suficiente para que aquela dor de cabeça desapareça, você vai deixar a sua cabeça explodir. Não dá. Toma um remédio. Mas na próxima vez, quem sabe, você vai ter essa luz tão forte que você não vai ter que tomar mais aquele remédio. Para de, sabe, é uma fé que é uma fé, não é uma fé sábia. Para de, isso é religião que te combate. Mesma coisa, se de repente eu entro por aquela porta com o pé quebrado, ou entrando de muleta, não vou pregar porque de repente o pé quebrou, vai passar. Daqui a pouco Jesus sai. Qual é o problema? Eu estou em um mundo caído. Também existe nesse mundo bondade, mas que não é a bondade de Deus. A bondade de Deus é diferente, o amor de Deus é diferente. O mundo não pode amar como Deus, porque ele não tem o conhecimento real e verdadeiro. Os homens amam. Se nessa noite eu fizer eu conseguir convencê-los a construir um prédio junto comigo,
Todos nós vamos conseguir construir o prédio. Vocês vão me dar dinheiro, vocês vão fazer a parte de vocês e vão ficar felizes de ver aquele prédio construído. Só que é na nossa força, na nossa maneira natural de fazer as coisas. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Tudo vem de Deus para nós. Nós só temos que obedecer ao comando do Pai. Mas para você obedecer, você tem que crescer, amadurecer para entender o que o seu Pai Celestial está falando com você. Não, você vai ficar criança a vida toda, levada por qualquer vento de doutrina errada. Tudo que ouve dá medo, tudo que ouve acredita. Não é verdadeiro. Tem que passar pela palavra de Deus, pela bondade de Deus. Deus não ameaça pessoas. Deus não coloca doença em pessoas. Deus não pesa a mão sobre pessoas. Deus não machuca pessoas. Deus veio para nos salvar. Alguém sofreu no nosso lugar. Foi Jesus. Ponto. Tudo já foi feito, ponto. Eu só tenho que sair desse lugar de falta de conhecimento para ir para um lugar de conhecimento real e verdadeiro. Não é Deus que vai escolher qual empresa você vai trabalhar. Você escolhe. Você busca a sabedoria do Pai para escolher. Não é Deus que escolhe que você vai casar com o João ou com a Maria. É você que escolhe. Você busca a sabedoria de Deus para fazer uma boa escolha. Você que é homem, vai casar com uma mulher que não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Você que escolheu. Você sabia, não sabia cozinhar, não sabia lavar, não sabia passar. Só sabia ficar no celular e comprar chocolates. Você escolheu. Ela vai no mercado, ela enche o carrinho de chocolate, das coisas que ela gosta. Ela não tem entendimento. Aí você escolheu. Fazer o quê? Não foi Deus, foi você. Agora é um longo trabalhar. É um longo caminho. Vai escolher um rapaz para casar com você, um homem, que é cheio de vaidade, só pensa nele, só pensa no celular, no carrão, brilhar o carro, trocar de carro. Você acha que ele vai ter responsabilidade para cuidar da casa, dar o dinheiro para você? Não. Ele não quer trabalhar. Não é culpa de Deus, você que escolheu. Você tem que começar a entender que quando você fala Deus está no controle de todas as coisas, sim, está no controle da vida de quem dá a Ele esse controle. Se Deus estivesse no controle do mundo, você acha que o mundo estaria desse jeito? Todo bagunçado? Nunca. Então Deus não está no controle do mundo. Deus está dando autoridade para nós que conhecemos a Ele a colocar as coisas em ordem. Então, você tem autoridade sobre a tua casa, você ora, você mantém o diabo longe da tua casa, você coloca princípios da verdade no teu casamento, no teu relacionamento, é você que coloca, estabelece. A sua esposa pode mudar? Pode. Comece a orar e comece a se posicionar. E como que é a posição? A Bíblia diz sim, sim ou não, não. Que passa disso do maligno. Não pode, pode. É assim que funciona. Não pode fazer isso ou pode fazer isso. Não pode gastar isso ou pode gastar isso. Não pode comprar ou pode comprar. É você que vai se posicionando. Então comece a entender a responsabilidade de conhecermos a palavra e praticarmos a palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Vai ser tudo melhor. Eu não sou mais a Rita de antes, eu mudei e quero mudar cada vez mais com conhecimento, entendimento. Então vamos orar nessa noite. O nosso Pai Celestial, Ele nos ama. Ele é Deus que cura? Sim, Ele cura. Deus cura. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Deus salva? Sim, Ele salva. Deus batiza com o Espírito Santo? Sim, Deus batiza com o Espírito Santo. Quem pode falar em outras línguas? Aquele que crê em Jesus. Esse pode falar em outras línguas. Quem não crê, como vai falar se não crê?
Mas aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, ele pode falar em outras línguas se ele quiser. Então comece a entender a liberdade. Comece a compreender o quanto que Deus é bom para nós. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom e Ele te ajuda. Ele tem prazer que você prospere, que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas você tem que checar seu coração. Onde está teu coração? O que você está pensando? Qual é a verdade que está dentro de você? Porque o que Deus olha? Olha o nosso coração. Então vamos orar nessa noite. Pensa no quanto Deus te ama. Pensa que Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Pai, nessa noite te damos honra e glória. Nessa noite, Pai, tudo o que acontecer aqui, todos os milagres, todas as cadeias do inferno quebradas neste lugar, toda operação maligna desfeita, tudo aquilo que provoca dor, que provoca mal-estar, tudo isso seja agora em nome de Jesus banido do nosso meio. Eu digo, diabo, tira tuas garras de cada pessoa que está comigo pela internet neste lugar. Toda operação das trevas contra o ministério, toda operação das trevas contra cada família que está reunida comigo aqui e pela internet seja nada. Todo plano de Satanás seja frustrado contra nós em nome de Jesus. Todo cenário mentiroso que Ele colocou diante dos nossos olhos nessa noite, esse cenário mentiroso seja destruído. Esse cenário mentiroso seja desfeito nessa noite em nome de Jesus. Pai, obrigada pelo milagre. Obrigada por cada pessoa que está recebendo milagre agora. É milagre, eu estou dizendo, eu estou chamando milagre para este lugar, em todas as áreas carentes que os meus irmãos estão. Eu chamo milagre para você nessa noite, eu chamo milagre para este lugar nessa noite, eu chamo manifestação da glória de Deus aqui. Eu chamo manifestação poderosa do Espírito Santo conosco nessa noite. Pai, eu me alegro na Tua presença, Tu és um Deus santo, um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que renova a nossa mente, que renova as nossas emoções, um Deus curador, um Deus sarador, um Deus provedor. Toda intriga, toda mentira de Satanás saia da nossa casa. Toda briga, toda discórdia que você colocou, diabo, todo engano que você lançou contra a nossa casa nessa noite é nada. Toda operação das trevas contra o nosso casamento, os nossos filhos, contra a nossa vida financeira, tudo que você lançou, diabo, você sai agora e leva com você tudo isso agora. Eu disse agora, eu falei agora, dá um passo para trás. Agora, e solta tudo que você estava retendo que pertence a nós. Você não tem direito. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa noite maravilhosa da presença do Teu Espírito Santo conosco. Obrigada por essa noite poderosa de milagre. Obrigada por essa noite maravilhosa, Pai, onde tudo aquilo que estava sendo retido de nós é liberado, é liberado, é liberado e é simplesmente sobrenatural, é sobrenatural, Pai. E nós vamos ver o Rei Jesus agindo, Ele agindo a nosso favor. É Ele que está agindo a nosso favor, a nosso favor. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te amamos. Tu és santo, maravilhoso, Pai. Toda discórdia vai embora da nossa casa. Tudo aquilo que é maligno vai embora da nossa casa. Você não tem lugar, diabo, no nosso meio. Não tem lugar na nossa casa. Não tem lugar na nossa casa. Não tem lugar na nossa casa. Aonde você está oculto nessa noite, a luz do Evangelho, a luz de Cristo te alcança e você é desmascarado. Você é desmascarado, diabo.
Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada pelo teu perdão, pelo teu amor. Muito obrigada, Pai, pela tua bondade para conosco. Muito obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Tu és fiel, nós não temos medo, nós não temos medo. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. E o nosso coração se alegra nessa noite. Contigo saltamos as muralhas, saltamos as muralhas, saltamos as muralhas. Muito obrigada, Pai. E os nossos olhos estarão vendo o Rei Jesus agindo nas nossas circunstâncias. E o nosso coração tem muita gratidão nessa noite, muita gratidão e muito contentamento. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos começar lá em 1 Pedro. Oh, glória. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Eu quero que você compreenda nessa noite que um dia nós nascemos de uma semente que foi corrompida pelo pecado. Nascemos, somos descendentes, nosso primeiro nascimento de Adão. Toda a humanidade veio de Adão, toda ela. E porque veio de Adão, Adão caiu no jardim do Éden. Toda a humanidade nasce pecadora, toda a humanidade. Não importa onde ela nasça, nasceu pecadora, por isso peca. Mas um dia, nós nascemos de uma semente incorruptível. Tivemos um novo nascimento. Você tem o mesmo DNA de Deus, por isso você se tornou filho dele, filho. Você tem o mesmo DNA do seu Pai Celestial, no seu homem interior. É o homem interior que nasceu de novo. Eu estou vestindo ainda um corpo adâmico, uma roupa adâmica. Por isso que o meu corpo quer fazer coisas que o meu homem interior não quer fazer. Se eu edificar, se eu crescer e amadurecer no meu homem interior, eu vou dizer não para a minha carne. Não vou fazer isso. Eu não vou acreditar nessa mentira. O meu pai é bom para mim. Ele nunca deixa de me socorrer. Ele é um bom pai. Você vai aprender a conhecer o seu Pai Celestial. Então, para de fugir, não seja como Jonas. Corra para Deus sempre. Nunca fuja de Deus, nunca. Não importa o que você faça de errado. Corra para Deus sempre, sempre. Porque Ele te ama de verdade. Ele nunca vai deixar de te amar. Ele te amou primeiro. Você acha que eu não tenho fraquezas? Tenho. Mas eu luto contra elas e não aceito, porque são fraquezas do meu homem exterior. Então o que eu faço? Eu oro em línguas, eu jejuo, eu leio a palavra. Quando eu enfrento uma dificuldade, eu trago à memória palavras, promessas do meu Pai a respeito do que eu estou enfrentando e confesso aquilo. Coloco aquilo na minha boca, no meu pensamento, porque a boca fala do que está cheio o coração. Comece a entender que você precisa crescer na sua fé santíssima. Crescer no seu homem interior, melhor dizendo. O seu homem interior precisa crescer. Você não pode continuar a beber. Você tem que crescer, amadurecer, dar frutos. Então, olha só o que está escrito aqui, olha o que Pedro está dizendo. Pois fostes regenerados. Regenerado é uma nova existência, um novo nascimento, uma nova vida. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi
evangelizada. Você foi gerado de uma semente incorruptível. Você foi gerado de uma semente de Jesus, uma semente celestial, não mais uma semente da terra. Você é divino. Você faz parte de uma nova família. Comece a entender isso. Você faz parte da família de Deus, não é de uma religião. Você não precisa de religião. Religião é um tropeço. Hoje a Marciana mandou para mim um link falando de onde surgiu as religiões. Aí a pessoa começa a falar que um não concordava com o outro e aí resolveu abrir outra coisa. Aí aquele não concordava, abriu outro. E assim foi indo. Cada um tinha um pensamento. Eu não concordo com o Igor, vou sair daqui, vou abrir meu próprio ministério. Aí alguém olha e fala, eu também não concordo com o Igor, não. Eu vou sair daqui e vou abrir meu próprio ministério. Já são 2 ministérios abertos, diferentes do Igor. E assim vai indo. Mas quem está certo? Qual é o certo? Nenhum é certo. O certo é você entender que existe uma doutrina correta, bíblica. Quem você é? Filho de Deus. Você pertence a quê? A quem? Eu pertenço à família do meu Pai Celestial. Eu sou filho, eu sou filha. Na nossa família, não existe ninguém que não faz nada. Na nossa família não existe mentira, somos a família da verdade. Andamos na verdade. Respeitamos todas as religiões do mundo. Não estamos aqui para ficar falando mal de pessoas, não é isso? A nossa luta não é contra essas pessoas. Nossa luta é contra o diabo, que traz doutrina errada no meio da igreja. A tradição é algo forte. Olha para você mesmo nessa semana. Tanto que você ouve em todos os lugares, até dentro de igrejas evangélicas, sobre Semana Santa, sobre não comer isso, fazer voto disso, voto daquilo. Se você ler a carta aos Colossenses, vai cair para trás, se você nunca leu. Porque Paulo estava combatendo as falsas doutrinas no meio da igreja, que queria trazer todas aquelas regras religiosas da antiga aliança para dentro da igreja, guardando sábados, dias santos, festas, etc, etc. Pensa como você pode constranger uma pessoa. Todo mundo falando, sexta-feira vou comer bacalhau. Você viu o quilo do bacalhau? E o outro fala, eu não tenho dinheiro para comprar bacalhau, eu vou comer arroz, feijão e carne. Você vai comer carne? É pecado? Deus não se agrada. Por isso que você está nessa perrenga. Não entendeu nada. Qual é o problema? Todos os dias são iguais. Se alguém quer dizer que sexta-feira é santa e é isso, aquilo, é uma doutrina. Tudo bem, você respeita? Mas você tem que andar na liberdade do Espírito. Se você quiser comer arroz, feijão, carne, churrasco, você morar do lado de alguém que é muito religioso, fizer um churrasco, ele vai te excomungar. E se mesmo você, que sabe disso, e se você pensar agora de comer carne, sentir qualquer tipo de incômodo, tem alguma coisa errada com você. Comece a orar e se edificar para sair fora desse pensamento religioso, dessa tradição que destrói a tua fé, que não veio do coração de Deus. Comece a pensar diferente, na liberdade do Espírito. Quando eu digo liberdade, não estou dizendo libertinagem, não, estou dizendo na verdade de um princípio espiritual que nos foi dado por meio de Cristo. Você quer comer peixe, bacalhau, tudo bem, amém? Coma. Você pode comprar, amém. Mas não fica constrangendo o outro que não pensa assim ou não pode comprar. Tenha essa liberdade. Eu não tenho nenhum, eu olho para mim, eu não tenho nenhum problema de comer carne na sexta-feira. Eu nem lembro disso.
tendo com que comer e vestir, estejais contentes, a Bíblia diz. Comece a pensar e dê graças a Deus que você tem o que comer, o que vestir, coração grato, contentamento. Não seja uma pessoa descontente, aprenda a dar graças a Deus, porque de nada te falta. Não importa se você comeu arroz com feijão e ovo frito, é o melhor alimento do mundo, o mais nutritivo e é o mais barato. Se alguém quer comer uma porção de coisas picanha, que é cheia de gordura e prejudica a saúde, amém, coma. Mas fique com o seu ovo, e com o seu arroz, com o seu feijão, é maravilhoso. Nós temos que começar a entender que tudo nesse mundo passa. Você não vai ficar aqui para sempre. As coisas mudam entre um passo e o outro, entre uma noite e outra. Vamos para Efésios 2. Aleluia. Glória a Jesus. Gálatas, Efésios 2. Olha o que está escrito aqui em Efésios 2:1. Eu quero que você entenda, Deus te deu vida. Você estava morto, mas você escolheu a Ele. E quem nasce de novo, ele entendeu, não é só fazer uma oração, eu tenho Jesus. É mudança de vida, é sair da morte para a vida. É ter um outro estilo de pensamento, de vida. Você não é mais a mesma pessoa, você não valoriza mais o que você valorizava antes. Você nasceu de novo, tudo é um princípio novo na sua vida. Não é mais aquele beberrão, aquele falador, aquele roubador, aquele mentiroso. Tem alguma coisa em você que não condiz mais com aquela vida antiga. Você não quer mais as práticas de antes. Você não quer mais nada de pornografia, nem de palavrão. Começa a mudar, aquilo te incomoda. Você nasceu de novo. Quem nasce de novo muda de vida. Se adulterar, você para de adulterar. Te incomoda o adultério. Te incomoda a traição, te incomoda. Você não consegue permanecer mais naquele lugar. Porque tem algo novo em você que não condiz mais como antes. Não é chegar e falar, eu tenho Jesus. Você olha para a pessoa, ela não tem nada, nem sabe. E ela fala. Porque ela quer ser aceita. Mas olha a vida dela. Continua as mesmas tradições religiosas, as mesmas práticas de antes, os mesmos pensamentos errados de antes. Existe uma vida nova em você e em mim. E aqui fala, olha, Deus, Ele aqui é Deus, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão. Porque Adão foi o filho da desobediência, ele não obedeceu. Quem foi o filho da obediência? Jesus foi o filho da obediência. Nós nascemos dele. Ele é a porta. Você passou por essa porta. Ele que trouxe para você uma vida e uma vida abundante. Você nasceu dele, você nasceu dele. Você nasceu do ventre da tua mãe. Você foi gerado do ventre, vamos assim dizer, de Deus. Você nasceu de Deus. Comece a pensar diferente nessa noite. Não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Para de se sentir condenado, fracassado, o mais miserável dos homens. Hoje você é santo de Deus. Você tem a mente de Cristo.
O seu homem interior tem uma mente, você tem uma mente natural e uma mente espiritual. E o seu homem interior tem que amadurecer, crescer, para ele avançar cada vez mais no entendimento, do conhecimento. Parar de se importar com aquelas coisas pequenas, bobas, que te enroscam. Brigas, discórdias, guarda teu coração de ofensas. Aprenda a não ofender pessoas e aprenda a não se deixar ofender por nada. Olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você um dia aceitou a vida de Deus. E é uma vida nova. Então tudo ficou para trás. Pega João, capítulo 1 de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Vou terminar em Colossenses, estou chegando lá em Colossenses. Daqui a pouco eu chego. Aleluia. Comece a deixar essa vida, essa alegria da vida nova. Está em você. Temos problemas? Temos, não estamos negando que não temos dificuldade. No mundo, Jesus disse, passamos por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Mas nas nossas aflições temos um socorro presente, que é o Senhor. Deixa Deus ser o teu milagre nessa noite. Deixa Deus fazer por você nessa noite, agora, nesse exato momento. Entrega para Ele, diga, Deus, resolve para mim. Eu não dou conta, eu não consigo. Não quero fazer do meu jeito. Seja como Maria aos pés de Cristo. Acredita nele, confia nele, conversa com ele, fala com ele. Isso é oração. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem que se tornou filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. Só você ler aqui, ele é filho de Deus. Não, ele nasceu de novo. Nasceu da semente incorruptível. Então, ele não é filho de Deus, ele continua sendo filho de Adão. Não é filho de Deus. Para não dizer que ainda está numa natureza caída, filho das trevas, filho de Satanás. Isso não é um xingamento, é uma constatação. Jesus diz, vós sois filhos do diabo. Falou para os fariseus, porque eles não queriam se converter, estavam ainda se firmando nas práticas religiosas, nas boas obras que eles achavam. Não existe tantas coisas, a gente olha e ouve por aí, cada fala errada. Você tem que filtrar pela palavra de Deus. Deus quer que você ande próspero, porque Ele é a tua prosperidade. Deus não quer ninguém fazendo voto de pobreza, nem voto de humildade. A humildade que Deus deseja é o seu coração humilde, crendo que em Jesus tudo já foi feito. Seja humilde, não tenha um coração arrogante, orgulhoso. Se dobre diante do teu Criador. Coração humilde. Aquele que é humilde recebe graça de Deus.
Mas o soberbo, a Bíblia diz que Deus despede de mãos vazias. Por quê? Porque ele é soberbo. Ele não vem com o coração aberto para receber de Deus. Ele vem com aquilo que ele acha que Deus tem que fazer. Deus, estou aqui porque eu sou muito bom. Eu queria que o Senhor fizesse isso para mim. Se o Senhor não fizer, o Senhor está sendo muito injusto, porque eu sou muito bom. Eu sou o melhor da minha casa. Eu estou certo. E o Senhor também não quer fazer, tudo bem, eu faço sozinho, mas só estou aqui porque mandaram eu vir. É minha última tentativa também, já fui em tantos lugares. Agora é a minha única tentativa. Se o Senhor não fizer também, olha, eu já nem vou acreditar que o Senhor existe. Esse coração é um coração humilde? Não, é arrogante e soberbo. Dinheiro acaba, sabia? Um dia você pode acordar rico, outro dia você pode acordar paupérrimo, segundo os valores do mundo. Com fé e sabedoria você chega em todos os lugares. É fé que agrada a Deus. Fé naquilo que Jesus fez. Não nas coisas que você faz, naquilo que Jesus já fez. Ninguém pode comer dinheiro, eu tenho dinheiro, mas não tenho o que comprar. Mas se você não tiver dinheiro, mas tiver fé, você não vai passar fome. Sabe por que as pessoas passam muita necessidade? As pessoas ficam, você olha as pessoas na rua, no semáforo. Se elas adorassem a Deus, elas jamais estariam naquele lugar. Jamais estariam. Se elas adorassem a Deus, se elas pararem em qualquer lugar dessa cidade, erguer as mãos para o alto e adorar a Deus, elas não vão ficar nessas cadeias do inferno. E nós temos que aprender a não alimentar mendigos no reino. Nós temos que entender que Deus, Ele quer libertar as pessoas, Ele ama essas pessoas. Não é só dar dinheiro. Elas precisam de um entendimento. Mas sabe por que elas não têm esse entendimento? Porque o coração delas é soberbo. Por incrível que pareça, coração soberbo, não pense que uma pessoa que não tenha nada anda pela rua. Ela pode ter um coração tão arrogante, tão duro, quanto qualquer pessoa que more no palácio. E não valoriza Deus. Porque a honra pertence a Deus. Não é o lugar, é o coração. Lembra, é o solo do coração. A semente é boa, a semente é incorruptível, a semente é perfeita. Mas de um coração endurecido, de orgulho, não vai produzir nada. Você pode pegar essas pessoas e levar no palácio. Aquele palácio vai virar um chiqueiro. Porque as cadeias estão dentro delas. Você pode, que nem você pegar um porquinho e dar banho no porco, perfume no porco, joias no porco. A hora que ele fugir de dentro da tua casa, ele vai procurar um lugar de lamaçal, porque ele tem a natureza de porco, não mudou. Assim são as pessoas, a mudança é de dentro para fora. Você tem que entender isso. Não é dando coisas para o teu filho que vai resolver o problema. É dentro dele o problema. Ele precisa se converter à verdadeira verdade, se converter a Deus. Eu amo a oração de Davi para Salomão. Davi não pediu para Salomão riquezas nem glória. Pediu um coração temente a Deus, um coração humilde, um coração que obedecia a Deus. O que você pede para o teu filho? Você quer que o teu filho passe de ano, tenha a melhor faculdade do mundo, melhor carro, melhor roupa? Você não entendeu nada. Queira que o teu filho conheça Deus.
Queira que ele seja um servo de Deus. Queira que o teu filho ame a Deus e vive essa verdade para ele. Vamos para Colossenses. Eu termino em Colossenses nessa noite. Aleluia. Colossenses capítulo 2. Aqui em Colossenses, Paulo vai refutar as doutrinas que ensinavam. Essas doutrinas ensinavam que a salvação dependia de rituais, de coisas, de obras. Salvação pertence a Cristo, é de graça. Não vem de rituais, não vem de festas. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé. Paulo destaca aqui na carta aos Colossenses a importância da maturidade, de você focar Cristo. Quanto que é importante você entender a transformação interior que é necessária. Você tem que mudar por dentro. Você tem que entender que você precisa mudar por dentro. Você está deixando esse planeta ou você não entendeu ainda? O que você vai fazer do outro lado? Você vai estar desperdiçando o seu tempo, correndo atrás do vento. Você nunca tem tempo para Deus, nunca. Você é louco. Jesus disse que aquele homem que só pensava em construir, porque ele pensava, quando eu ficar velho, eu vou viajar, vou me divertir, mas enquanto eu sou jovem, eu quero só trabalhar. Construiu, ele já era rico. Aí Jesus disse, louco, essa noite você vai morrer. E tudo que você construiu, para quem vai ficar? Você foi tão rico para com o mundo e tão pobre para com Deus. Este homem existiu, sabia? Ele foi louco. Não seja louco. Não seja um louco nem uma louca. Existe tempo para todas as coisas. Na sua agenda, coloca Deus. Coloca como prioridade da tua vida Deus. E tudo vai mudar. Porque você está priorizando aquele que vai mudar a tua agenda. Que vai mudar tudo para você. Deixa Deus fazer a tua agenda. Não seja louco. Não estrague a sua vida correndo atrás do vento. Pare agora e busque o Deus Todo-Poderoso. Porque falsos ensinamentos comprometem a nossa fé. E aqui, olha, em Colossenses 2, 6, olha o que está escrito. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças.
não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, que é aquela rígida disciplina do corpo. Tem pessoa que é bem disciplinado, mas isso não muda a vida dela. Isso entra, as pessoas hoje, nós vemos muitas religiões, pessoas, elas ficam se martirizando, se cortando, fazendo caminhadas de joelhos, se esfolando, carregando cruz, tantas coisas, como se aquilo fosse mudar algo. Isso é rigor ascético. Não tem valor nenhum contra a sensualidade. Olha o que ele fala. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra a obra da carne, da sensualidade. Não muda ninguém. É nascer de novo que vai mudar a pessoa. É reconhecer o Criador, o Salvador. Reconhecer que Deus criou todas as coisas. E largar para trás as tradições religiosas que não levam a lugar nenhum. Aqui nessa carta, você pode ler essa carta, eu te recomendo que leia, porque isso vai mudar totalmente a sua maneira de pensar. Olha só, capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele fala, versículo 5, fazei, pois, morrer, você que faz morrer, a vossa natureza terrena. Qual é a obra da natureza terrena? Prostituição. Você que faz a prostituição morrer na sua vida. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, 2 pontos, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Como que eu me livro da ira? Jejuando. Ira é carne, não dá para expulsar a ira. Jejua, é o jejum que vai destruir a ira na sua carne. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Oh, aleluia! Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 16, habite ricamente em vós, em mim e em você, que nasceu de novo, a palavra de Cristo. Que tem que habitar em você? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda, vamos ver aqui, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que tem que haver no seu coração? Gratidão. Tenha um coração grato. A sua vida vai mudar se o seu coração for um coração grato a Deus. Coração humilde que quer aprender de Deus. Não apegado às coisas materiais, mas sabendo que do Senhor vem tudo para você. Vamos terminar a reunião, vamos orar, vamos ficar de pé. Pensa o quanto Deus é bom para você. Aproveita esse momento de final de reunião. Diga para Deus que você tem coração grato, sim. Que você o ama. Traga à sua memória quantas coisas que Deus já fez por você. Traga à memória quantos milagres, quantas curas, quanta provisão, quanto socorro Ele já fez na sua casa. Quantas vezes Ele te socorreu. Quantas vezes Ele veio, Ele nunca falhou. Pensa nessa noite.
Você acha que Ele vai falhar de novo? Não, nunca. Pai, te louvamos porque o Senhor nunca falha. Nós temos um coração muito grato nessa noite. Muito grato. Nós temos gratidão sim, porque o Senhor cuida de nós. Nós temos gratidão sim, porque de nada temos falta. Nós temos gratidão sim, porque Tu és a nossa rocha, o nosso castelo forte. Nós habitamos no Teu esconderijo, descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Do Senhor vem para nós tudo o que precisamos. Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso curador, sim. Tu és o Senhor que nos cura, sim. Não temos medo, podemos perdoar, sim. Nós perdoamos, sim, porque somos perdoados. Nós podemos perdoar, nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar e agir de outra maneira, porque o Teu amor foi derramado nos nossos corações. Muito obrigada, Pai. Nós fazemos a escolha nessa noite de orar por aqueles que nos perseguem. Nós abençoamos o nosso perseguidor. Nós abençoamos, nós abençoamos. Muito obrigada, Senhor, porque o nosso corpo pode andar na cura. O nosso corpo pode andar curado, sim. Nós podemos receber cura, sim, porque o Senhor é bom para nós. Tudo de graça, porque o preço quem pagou foi Jesus. Jesus pagou um alto preço para que andássemos curados, livres, Pai, e providos. Muito obrigada por essa noite gloriosa. Muito obrigada pela Tua paz no nosso coração, Pai. Muito obrigada pelo milagre, milagre neste lugar, milagre, milagre, Senhor. Nós Te agradecemos, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é verdadeiro, porque não existe nada que o Senhor não possa fazer por nós nessa noite. Não existe nada. Oh, aleluia.